Boa noite, queridos. Muito bom poder louvar Jesus com vocês, poder louvar Jesus com essa igreja. Gosto muito quando eu tiro o fone, consigo ouvir a igreja cantando e louvando a Jesus e poder dizer palavras tão belas e uma adoração tão sincera. Poder abrir o nosso coração e dizer que nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus Cristo, que não somos nada sem Ele, que realmente carecemos da sua graça, do seu amor. E meu desejo e minha oração para que canções como essa não sejam apenas palavras vazias que você profere porque tem músicos cantando e te levando a isso, mas para que sejam orações sinceras de Jesus. Efésios capítulo 6. Esse é o nosso tema, o que cremos, como vivemos. E provavelmente hoje vamos encerrar o estudo da carta aos Efésios, depois de tantos meses estudando juntos essa carta, e olhando para ela e vendo o que ela tem a nos ensinar, o que Deus tem a nos ensinar através da sua palavra. Aqui na Rede nós optamos por escolher a pregação expositiva e sequencial das Escrituras, porque entendemos que é a melhor forma de Deus falar com a igreja dele, é a melhor forma que a igreja pode crescer e se aprofundar na palavra de Deus. E hoje nós já estamos em Efésios capítulo 6, estamos na reta final já, acabando o capítulo de Efésios e obviamente o livro, e foi um tempo muito precioso. Foi um tempo de aprender verdades, um tempo de reafirmar verdades, e eu louvo a Jesus pelo privilégio que tivemos nos últimos 6 meses aproximadamente, o privilégio que nós tivemos de louvar a Jesus e de poder exaltar a Jesus através do estudo dessa carta. E o tema que nós escolhemos foi esse: o que cremos, como vivemos. E essa talvez a última, ou talvez uma das últimas vezes que você vai ouvir essa breve explicação da carta. Até porque tem pessoas que estão aqui pela primeira vez hoje, e eu quero que você sinta-se parte desse estudo, quero que você entenda, compreenda o que nós vamos estudar hoje. Essas duas frases, elas resumem muito bem a carta de Efésios. Essas duas frases, elas, de maneira muito completa, talvez elas explicam, elas resumem bem a carta. Os 3 primeiros capítulos, Paulo se propõe a falar sobre o que nós cremos. O que é a fé cristã? O que realmente Deus fez por nós? Perguntas simples como o que é o Evangelho? Essa pergunta é respondida nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios. E ali então está a base da nossa fé, a base da nossa crença. O que nós cremos? O que nós cremos sobre Deus, o que nós cremos sobre o homem, o que nós cremos sobre pecado, o que nós cremos sobre Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós, a base da nossa fé. E os capítulos seguintes, capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo se preocupa em falar sobre a prática. Como nós vivemos. Como que vivem pessoas que compreenderam o Evangelho. Como que vivem pessoas que realmente foram transformadas pelo amor e pela graça de Deus. O que elas fazem, quais são suas rotinas, os seus costumes, como é que elas lidam com casamento, lidam com pais e filhos, lidam com amizade, lidam com o trabalho. Como que elas exercem autoridade, como que elas se colocam sob a autoridade. Tudo isso é nos colocado aqui de maneira muito prática. Então nós tivemos o privilégio dos últimos semanas e meses ver de maneira prática como nós vivemos, nós que compreendemos o Evangelho. E aqui no contexto imediato do capítulo 6, já falando um pouquinho da semana passada, a gente falou sobre a dificuldade em viver o que nós cremos. Não vamos ser hipócrita, é difícil. E muitas vezes a gente sabe o que deve fazer, mas não consegue fazer. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece o tempo todo. Você sabe o que é o certo, você sabe que Deus está te direcionando para aquela direção, mas nem sempre é fácil dar esse passo. E nós vimos semana passada que isso não é fácil, não somente por causa do nosso próprio coração, mas também por causa de lutas contra as forças malignas.
A gente viu isso em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17, na semana passada. A gente viu que há sim poderes demoníacos que realmente querem afligir a igreja, afligir o povo de Deus, nos fazer de fato perder o rumo, perder o caminho, não viver o que nós cremos. E Paulo nos ensina como lutar e como vencer essa batalha. E nós vimos semana passada que é pelo poder de Deus e pelas ferramentas, pela armadura que Deus nos concede. Hoje nós vamos ler a partir do verso 18 até o final do livro. Então, se você tem a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, 18 até o final. E se você não tem Bíblia, fica em paz, fica tranquilo, vai ser projetado aqui para vocês. Vamos lá. Está começando a ficar difícil de ler minha letra aqui. Isso não é um bom sinal, né? Nunca foi tão pequena essas letras aqui, até meses atrás não era assim, agora está sendo. Orem por mim, por favor. Verso 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Vamos orar? Senhor, eu peço para que o Senhor possa nos guiar nesses próximos minutos. Eu oro, Deus, por mim, pelo meu coração, pela minha mente, para que ela não esteja em outro lugar a não ser no Senhor. Senhor, nós acabamos de cantar aqui que precisamos desesperadamente do Senhor. Que nos derramamos diante de Ti, afirmando que precisamos de Ti. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ser encorajados pela Tua palavra. Precisamos ser exortados pela Tua palavra e pelo Senhor. Então, Deus, faz tudo isso em nosso meio nesses próximos minutos. Para que eu, Tiago, não atrapalhe o Teu agir. Para que o meu raciocínio, para que as minhas palavras, elas não se tornem barreiras, nenhuma barreira para ninguém aqui. Mas eu oro também por cada pessoa que está sentada aqui, ouvindo esse sermão, para que eles também tenham um compromisso, um desejo, uma atenção, de se propor a ouvir a Tua voz, de se propor a entender o texto bíblico, e para que o Senhor, Deus, para que o Teu Santo Espírito, que agir no meu coração e na minha fala, seja o mesmo Espírito que vai agir no coração e na mente de cada um aqui presente. E para que o Senhor nos ensine a Tua palavra, para que o Senhor nos corrija, para que o Senhor nos encoraje, para que o Senhor nos direcione e nos mostre a Sua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, queridos. Depois então dele completar o texto sobre as armas, sobre a armadura da fé para batalhas espirituais, Paulo inicia o texto falando sobre oração. E aqui ele acrescenta oração logo no verso 18, não como mais uma arma que ele não citou, como mais uma armadura que ele esqueceu de citar.
Como se Paulo estivesse olhando para um centurião romano e descrevendo o capacete, a couraça, o cinto, as sandálias, a espada, e acabasse os itens, e ainda faltava oração para falar, mas acabou a criatividade, acabou os itens, e decide falar mesmo assim, não. O apóstolo Paulo, ele coloca a oração aqui como algo que deve permear toda a vida do cristão e obviamente como algo essencial para a batalha espiritual. Queridos, oração nada mais é do que a expressão da nossa dependência de Deus. Oração é a expressão da sua dependência de Deus. Se você ora, é um sinal de que você realmente depende de Deus. É um sinal de que você realmente entende que sem Ele, que se não for por Ele, pela força dEle, não dá. Definitivamente não dá. A oração é uma das formas talvez mais práticas, onde o cristão, ele reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, o seu tamanho. Ele reconhece que por mais bom que ele seja, mais capacitado que ele seja, ele reconhece que ele não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos. Não é nem no dia de amanhã não, é nos próximos minutos. Ele reconhece isso. E por isso então ele ora. É a expressão da nossa dependência completa de Deus. Aliás, nós cremos que a gente entra para a vida cristã por meio de uma oração de confissão de pecados, uma oração de confissão que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Essa oração, ela não só inaugura a vida cristã, mas ela inaugura também uma vida de oração, de dependência de Deus. A oração tem a ver com o que nós cremos, tem a ver como nós vivemos, porque a partir do momento em que nós cremos, uma das maneiras que evidencia isso, uma das características da crença é a oração. Se você quer realmente ter certeza da sua salvação, é bom você avaliar o quanto você ora. Não apenas em tempos formais, isso é muito importante, mas também em tempos informais. Porque se você realmente tem orado constantemente, é um sinal de que você realmente compreendeu quem Deus é e quem você é. Isso é um bom sinal. Mas Paulo diz no verso 18, olha para aí para o texto. Ai, desculpa, foi mal, deixa eu ver, encaixou, isso. Vamos lá. Verso 18, olha para mim aí. Orem no Espírito e em todas as ocasiões. O que seria essa expressão, orem no Espírito? É importante te debruçar sobre essa passagem aqui. Orar sobre o Espírito é uma referência ao pedido, à solicitação para que o Espírito Santo, ele possa conduzir, guiar você em todo o processo de oração. Orar no Espírito é o reconhecimento de que nem orar direito você sabe, e que você precisa de Deus te auxiliando nesse processo. Isso é orar no Espírito. É um reconhecimento reconhecimento da sua pequenez, da sua fragilidade, é um reconhecimento do seu coração que se distancia das coisas de Deus, e que até mesmo para orar por 5 minutos, você é capaz de se distrair e se pegar pensando em outra coisa. Estou falando besteira aqui? Já aconteceu com você? De começar a orar, e no meio da sua oração, você se pega pensando em outra coisa que não tem nada a ver com a oração, e você lembra, depois lá na frente, peraí, eu estava orando. É comum isso? Acontece com você também? Ou de você começar aquela oração longa, e começa num dia e termina no outro dia, porque você dorme no meio dela, né? Você vai orar de noite, você pega no sono, você capota ali, e acorda e fala amém. A palavra que você fala de manhã é amém, né? É a oração mais longa, tem gente que ora assim. Percebe como até para orar ao Senhor, a gente precisa do Senhor? E é justamente, certamente esse é o conceito que Paulo nos traz aqui. Orar no Espírito em todas as ocasiões, é essa referência. Paulo não está categorizando aqui tipos de oração, como se tivesse a oração normal e a oração no Espírito, entende? A oração normal é aquela padrão, você fecha o olho e ora, e a oração no Espírito é aquela oração mais pirotécnica, mais complicada. É aquela oração talvez um pouco mais quente,
a oração talvez com um pouco mais de pirotecnia, onde tem algumas palavras um pouco estranhas no meio, onde talvez há manifestações um pouco mais diferentes. Tem gente que acha que é isso e não. Orar no Espírito é uma referência para que você peça para que o Espírito de Deus te conduza e te guie em todo o processo de oração. Agora, tem mais alguma coisa interessante que a gente aprende aqui ainda no verso 18 sobre oração. Porque o que chama atenção aqui nesses versos é que Paulo diz que não somente devemos orar no Espírito, mas também estar atentos e perseverem na oração. A expressão do verso 18, persevere na oração, ela tem muito a nos ensinar. Porque a proposta aqui de Deus é ore, apenas ore. A proposta de Deus é, se você não sentir desejo de orar, ore mesmo assim. Não espere sentir o desejo, não espere sentir uma coisinha gostosa no seu coração, não espere ficar extremamente motivado ou emocionado para que algo te leve a orar, não, apenas ore, persevere nisso. Ore quando não sentir vontade de orar, ore, até mesmo fale para Deus da sua vontade de não orar, mas ore. Perseverar na oração por todos os santos é você manter uma rotina e orar com vontade ou sem vontade e abrir o seu coração diante de Deus. Nós vivemos num tempo onde existe a supervalorização dos sentimentos. Não que o sentir não seja importante, claro que é importante. Nós queremos sim um culto racional, mas um culto que vá para o coração, que você sinta, que você queira realmente buscar a Deus. É claro que a gente quer um culto assim. Mas o problema é quando a gente valoriza, supervaloriza o sentimento. Aonde você só faz se você sentir no teu coração. Você não faz porque precisa, você faz porque você tem que sentir. E se você não sentir, você não faz. Então muitos, eu não vou na igreja hoje porque eu não estou sentindo que eu devo ir. Eu estou meio, não estou muito legal com Deus, estou meio frio, eu não estou com muita vontade de ir na igreja. Eu converso com pessoas assim, eu ouço pessoas alegando isso. Eu não estou com muita vontade de orar, eu não estou com muita vontade de ler a Bíblia, eu não estou sentindo que algo tem me impulsionado para isso. Querido, não sinta, apenas obedeça. Não sinta desejo de ir na igreja, obedeça e vá à igreja. É claro que a gente não quer, mais uma vez, tirar o sentir. É claro que eu não quero propor para vocês uma obediência mecânica e sem alegria, e religiosa, claro que não. Mas muito da vida cristã é uma disposição à obediência antes do sentir. Então não espere sentir, ore. O grande Timothy Keller, ele diz assim, ore e ore muito, especialmente quando você não tiver vontade de orar. Ore sobre sua não vontade de orar. Coloque isso diante de Deus, até porque pode ser um baita problema do seu coração. Abra o seu coração de Deus e persevere. Persevere na oração. Agora, na continuação do texto, nós vamos ver que Paulo ele faz um pedido muito específico de oração aqui, a partir do verso 19. Ele não só incentiva a igreja a orar no contexto geral, orar no Espírito, ou seja, pedir auxílio de Deus na oração. Ele não só fala sobre orar na perseverança, orar o tempo todo, mas ele faz um pedido muito específico aqui, e a gente tem muito a aprender com esse pedido. Porque Paulo diz no verso 19, ele fala o seguinte, ore e ore pela pregação do Evangelho. Paulo ora por evangelismo. Ele diz aqui, olha, orem por mim e ore de maneira especial por evangelismo. E aqui a gente pode aprender algumas coisas de Paulo sobre o evangelismo. Porque repare comigo, no verso 19 mesmo, olha o que ele diz. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Talvez a primeira coisa que a gente aprende aqui, por esse pedido de Paulo com respeito ao evangelismo, repare que ele não pede oração
por oportunidades de evangelismo. Ele pede oração para que ele aproveite essas oportunidades. Consegue reparar isso no verso 19? Ele não diz, se eu falar. Ele não diz, ore para que me apareçam oportunidades para que eu... Não. Ele diz, ore para que quando eu falar. Paulo nos ensina aqui no verso 19 e 20, que evangelismo não é uma questão de si, mas uma questão de quando. É comum a gente falar assim, poxa, vamos orar para que Deus nos dê oportunidades, para que se a oportunidade aparecer, eu falo. Não. Paulo não pede pelo se, Paulo pede pelo quando. Ele sabe que as oportunidades vão aparecer, e quando elas aparecerem, orem para que eu aproveite essas oportunidades. Me ajudem em oração, para que quando ela aparecer, e ela vai aparecer, eu seja destemido e corajoso. Verso 19 e verso 20. Verso 19 ele diz para que eu seja destemido, e lá no final do verso 20 ele diz para que eu fale com coragem. Eu gosto demais dessas duas palavras aqui. Aliás, quando a gente vai entrar nesse terreno sobre evangelismo, para quem não conhece essa linguagem, nada mais é do que partilhar da nossa fé. Tá bom? Quando a gente fala evangelismo, eu me refiro a um cristão partilhar da fé que ele tem com outras pessoas. E quando a gente fala sobre evangelismo, em geral é um assunto complicado para se falar, não? Porque normalmente é uma área que gera culpa nas pessoas, porque a maioria delas, a começar por mim, fala muito menos do amor de Deus para outras pessoas do que deveria, ou até mesmo do que gostaria. Então eu não quero trazer essa palavra no sentido de culpa, e deixar vocês culpados porque vocês não fazem, não. Eu quero apenas talvez encorajá-los com as palavras de Paulo, para que a gente esteja mais atento e preparado para fazer. Tá bom? E a palavra aqui, com evangelismo, Paulo diz a palavra destemido e corajoso. Destemido traz a ideia de alguém sem temor. E eu prontamente penso aqui num dos grandes inimigos do evangelismo, que é o temor a homens. Não é verdade? Já aconteceu com você ter a convicção de que você deve falar, apareceu a oportunidade clara para você falar, e você não conseguir falar? Por que você não conseguiu falar? Se você sondar o teu coração, você vai ver que talvez você não conseguiu falar por causa do temor a homens. Medo do que a pessoa vai pensar de você, medo das reações de outras pessoas, como elas irão tratar, o que elas irão pensar de mim. Uma das grandes barreiras para o evangelismo, para o compartilhar do evangelho, é o temor a homens. É um medo sobre o que as pessoas irão achar de ti. Agora, uma vez que você vence esse temor a homens, você vai precisar de coragem, como Paulo diz aqui, para você sair da sua zona de conforto e pregar o evangelho. Evangelismo sempre é uma atitude corajosa. E Paulo então no verso 19 diz, olha, orem por isso. Orem para quando a oportunidade aparecer, ela vai aparecer, por isso quando eu seja destemido e eu seja corajoso. Eu aproveite as oportunidades que elas vão aparecer. Queridos, pergunta. Quando foi a última vez que você orou por isso? Quando foi a última vez que você talvez separou um tempo para orar não pelos seus problemas, para orar não pela sua vidinha, centrada em você mesmo, mas quando foi a última vez que você teve compaixão de pessoas perdidas e orou para que Deus te empoderasse? E quando Ele desse essas oportunidades, você fosse destemido e corajoso para aproveitar essas oportunidades. E falar do amor de Deus para alguém. E falar do Jesus Cristo que salva para alguém. Paulo nos ensina aqui no verso 19 e 20, a orar mais por isso. A orar não para que Deus dê oportunidade, porque Ele vai dar. Mas orar para que você aproveite as oportunidades. De maneira destemida e corajosa. Mas tem mais.
ele nos ensina mais sobre o evangelismo. Ainda no verso 19, você vai ver que ele se preocupa não só com as oportunidades, e aproveitar as oportunidades, mas ele se preocupa também com a mensagem. Olha o verso 19 ainda. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dado o quê? A mensagem. Não é somente a coragem para falar, mas e a mensagem correta. Evangelismo é a pregação de uma mensagem, é tornar conhecido o mistério de Deus. Verso 19, ele coloca aqui. Isso pode parecer óbvio, tá? Mas infelizmente não é. Nós vivemos uma crise terrível, que as pessoas não sabem falar o que creem. É verdade. Pode parecer insano, mas parece-me que as pessoas que se dizem evangélicas não conhecem o evangelho. Hoje em dia a igreja evangélica talvez é a igreja que mais cresce no país, e você só vê confusão, você só vê bagunça, você só vê escândalo, os números vão subindo, mas a cidade não melhora, o estado não melhora, a bancada evangélica lá em Brasília só aumenta, juntamente com as corrupções e com os escândalos. Há uma bagunça terrível a respeito do evangelho. E se a gente tem essa crise toda, né, generalizada, nós temos uma crise com respeito a essa mensagem. Tem um livrinho muito jóia chamado O que é o Evangelho. É um livro até que a gente usa aqui com os novos convertidos aqui da Rede. É um livro escrito por Greg Gilbert. E nesse livro, ele começa o livro com uma pesquisa que ele fez com várias pessoas cristãs, líderes de igreja, tá bom? Em alguns casos até professores universitários cristãos. E ele faz a simples pergunta: o que é o Evangelho? E ele coloca, se não me falha a memória, ele coloca, deve ficar umas 8 respostas mais ou menos, sobre pessoas definindo o Evangelho. E é uma resposta mais esquisita do que a outra. Talvez aqui mesmo hoje, se eu pedisse para você escrever num papelzinho o que é o Evangelho, de maneira simples, concisa, muitos talvez aqui se atrapalhariam nas palavras, e falariam muito, e ao mesmo tempo não diriam nada, porque a gente está tão acostumado em ouvir, mas infelizmente nos preocupamos pouco sobre realmente o conteúdo do Evangelho. Por isso então que Paulo, ele pede oração para que ele fale, mas ele fale uma mensagem clara e específica. Para que ele fale uma mensagem que realmente revele o mistério de Deus que estava oculto e agora foi revelado aos homens. Esse é o Evangelho de Jesus. E queridos, então isso é importante, porque há muita confusão. Vocês já ouviram aquela frase? Pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras? Já ouviram essa frase? Muito comum, né? É muito comum naquele manual de teologia moderno chamado Facebook, né? Dá lá. Pregue palavras, e se necessário, pregue o Evangelho, e se necessário, use palavras. Uau! Fantástico! Não é fantástico. Está errada essa frase. Errado. Esse não era para, não treinei isso aqui no meu esboço, mas saiu, né? É impossível você pregar o Evangelho e não usar palavras. Por quê? Porque o Evangelho é uma mensagem a ser pregada. O Evangelho é uma boa notícia. Não tem como falar dessa boa notícia sem usar palavras. Não, Tiago, mas a frase quer dizer com respeito ao testemunho. Então explique o que é testemunho. O testemunho, ele pode fazer parte da pregação do Evangelho. Ele pode dar autoridade para pregar o Evangelho. Ele pode te ajudar a conquistar o direito de ser ouvido. É verdade. Mas testemunho não é pregar o Evangelho. Para se pregar o Evangelho, é necessário usar palavras. Não faz sentido dizer, pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Não faz sentido. É como dizer para vocês, ouça o que eu digo e, se necessário, utilize seus ouvidos. Não tem como você me ouvir se não usar os teus ouvidos. Então, queridos, precisamos conhecer muito bem. Até porque, eu estou indo já para outra parte, mas eu quero dedicar um tempinho mais aqui.
O John Stott, ele faz algo bem interessante aqui nesses versos. Porque ele pega o vocábulo palavra e mensagem e correlaciona com a palavra coragem. Ele relaciona obviamente o verso 19 e o verso 20. Ele diz que essa mensagem, ela tem que ser a mensagem certa e pregada com coragem. As duas coisas juntas. Porque se tiver a mensagem certa, mas não tiver coragem, você não prega. Não adianta nada. Se tiver a mensagem correta, conhecer o Evangelho, mas não for destemido e corajoso, isso morre com você. Por outro lado, se você tem a mensagem errada, mas é corajoso e destemido, você também cria uma confusão terrível. Porque você prega, sabe lá o que. Aliás, isso é muito comum. Tá bom? Quantas vezes eu já não vi pastores com muita coragem, mas carentes de conteúdo. E aí eles pregam um pseudo-evangelho, e as pessoas, comovidas por essa mensagem, aparentemente aceitam o evangelho, mas sem ser o evangelho. Já pensou na confusão que isso cria? Isso é um problema, porque isso gera pseudo-cristãos. Gente que acha que é convertida, mas não é. Isso é sério, gente. Quando eu leio lá, Mateus capítulo 7, Jesus dizendo, Senhor, Senhor, nos últimos dias muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, então não me fiz milagre, eu preguei o evangelho, eu profetizei em teu nome, e Jesus vai virar para essas pessoas e dizer, eu não te conheço. Isso é assustador, e é assustador porque aparenta pessoas que tinham convicção, de que tinham compreendido o evangelho de Jesus, mas não compreenderam. É por isso que Paulo, ele pede oração por essas duas coisas. Não é só uma coragem no falar e fala qualquer coisa. Não. É a mensagem certa, arraigada nas Escrituras. E obviamente, a coragem para se falar. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas novas convertidas. Acabo lidando muito, obviamente, com pessoas novas convertidas. E já tive a oportunidade de conversar com muita gente que atendeu a apelos. Entendeu bem, queridos, nada contra o apelo. Nada, nada. Creio que é uma ferramenta útil em algumas circunstâncias. Pode acontecer. Aqui na rede não é muito comum da minha parte, mas eu creio muito que tem que ser algo do Senhor. Eu não quero forçar. E também não quero que as pessoas identifiquem e achem que conversão é só a resposta a um apelo e vir à frente. Mas já conversei com muita gente que veio à frente a apelos. Emocionadas, extremamente emocionadas, marcadas para aquele momento. E já tive o privilégio de conversar com elas depois. No dia seguinte ou na mesma semana. E pasmem vocês, ao perguntar para essas pessoas que vieram à frente, e que talvez toda a comunidade olhou e disse, olha, ali é alguém que compreendeu o Evangelho. Perguntar o Evangelho para essas pessoas, acreditem, tá? Várias delas eu já ouvi, não sabem responder o que é o Evangelho. Coisas básicas, elementares, tá? Eu não quero profundidade teológica, não. Mas a pergunta básica do que é, você entendeu quem você é e o que Deus fez por você, e a pessoa responder com todas as letras, não. Mas por que você foi à frente no domingo então? E as pessoas respondiam, eu estou com alguns problemas muito sérios e o pastor disse que Jesus pode resolver esses problemas para mim. Percebe? Então, Paulo ele ora para que haja uma união aqui das duas coisas. A mensagem correta, mas também a coragem. Por isso incentivo vocês, queridos, leiam novamente Efésios. Leiam e releiam novamente o capítulo 1, 2 e 3. Leiam esse livro, O que é o Evangelho, Greg Gilbert, editora fiel. Leiam livros que te ajudem a entender melhor o Evangelho e a poder explicar melhor o Evangelho com coragem e de maneira destemida. Agora, por último, essa parte ainda já estou caminhando para o final desse trecho. O evangelismo também é resultado de relacionamento com Deus. Olha comigo aí o verso 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem
verso 20, é isso mesmo, verso 20. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes, e orem para que permanecendo nele. Essa expressão, permanecer nele, é uma expressão de intimidade com Deus. É uma expressão de quem anda com Deus. Evangelismo não é você falar do que você acha que é. Evangelismo é você falar do que você sabe o que é. Porque você experimentou e tem experimentado aquilo. Não é falar sobre uma fé de terceiros, é falar sobre a sua fé. É falar sobre uma experiência real que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Evangelismo não é como um vendedor que é obrigado a vender um produto que ele não usa. Não é como uma empresa que contrata um ator famoso para divulgar o seu produto, mas você sabe, eu sei, que ele não usa aquele produto, ele jamais usaria aquele produto. Ele apenas ganhou para falar daquilo, com um sorriso lá bem, sem graça. Não, evangelismo não é isso. Evangelismo é você falar do que você conhece. Evangelismo é você falar de algo que você convive, você permanece nele, você anda com ele. É você falar de um Deus real, porque você experimentou a realidade desse Deus real. Porque você tem sido encontrado nele, como o apóstolo Paulo falou aqui. Antes talvez de você, a partir dessa mensagem, compreender que você tem que evangelizar mais, a partir de relacionamentos, de amizades, de pessoas próximas a você, você precisa entender que você precisa andar com Deus mais. E se aproximar mais desse Deus, e realmente ser encontrado nele, como Paulo coloca aqui, permanecer nele. O grande pregador inglês, Charles Spurgeon, diz que evangelismo nada mais é do que um mendigo contando ao outro aonde encontrar pão. E quando você encontra com esse pão, que é o pão da vida, você tem alegria em poder repartir e poder dizer para outras pessoas aonde que tem esse pão, porque ele é real, porque você encontrou com a graça de Deus. Já caminhando para o fim, vamos agora para o verso 21, reta final de Efésios. Aqui Paulo está encerrando o livro, e eu quero falar um pouquinho sobre o valor do anonimato. Paulo então está na reta final da carta, e aqui ele vai citar um personagem que até então não citou nenhuma vez, Tíquico. Esse camarada com nome estranho, nome diferente, irmão amado e servo fiel. Provavelmente Tíquico, ele era o portador da carta, alguém responsável para levar de Roma até Éfeso a carta que Paulo escreveu. E o que nós sabemos sobre Tíquico? E a resposta é praticamente nada. Algumas ideias aqui, algumas afirmações ali, de alguns teólogos, de alguns estudiosos, apenas 5 citações em todo o Novo Testamento, e sempre citações rápidas, curtas. Pouca coisa sabemos sobre Tíquico. E aqui eu quero falar com vocês rapidamente sobre o que isso ensina sobre o anonimato. Embora ele não seja um completo anônimo, porque a gente sabe, né, o nome dele, mas o fato de nós sabermos pouquíssimas coisas de Tíquico, nos mostra a importância de servir a Deus longe dos holofotes. Pouca coisa se sabe sobre ele, mas o pouco que nós sabemos mostra que ele era um homem de Deus, um servo fiel de Deus. Paulo diz isso, olha, amado e fiel servo do Senhor. Alguém extremamente usado por Deus para acompanhar Paulo, para servir Paulo de inúmeras maneiras, para fazer coisas desconfortáveis pelo Evangelho. Esse era Tíquico, um anônimo que pouco sabemos, mas isso é uma bela história. Queridos, isso é muito legal, porque a comunidade cristã, a obra cristã é feita por pessoas assim. Pessoas que nós não conhecemos, pessoas que trabalham sem estar nos holofotes, pessoas que não querem reconhecimento, querem apenas ser usadas por Deus para fazer a vontade dEle. Não querem trabalhar para aparecerem ou para serem reconhecidas, querem apenas trabalhar para que Cristo seja conhecido. Isso é fantástico. Um pequeno trecho, um pequeno verso de um personagem desconhecido e que tem tanto a nos ensinar. Talvez muitos de vocês aqui hoje à noite
que estão sentados confortavelmente nessas cadeiras e que estão aqui cultuando com a gente regularmente, dominicalmente, talvez, é bom lembrar vocês que existe um monte de anônimos, que vocês não têm a mínima ideia de quem são, de como é o nome dessas pessoas, que elas estão aqui por amarem a Jesus, elas estão regularmente, quase que semanalmente, dominicalmente, trabalhando para Jesus sem aparecer. Pessoas que chegam aqui às 3 horas da tarde e saem daqui às 10, 10:30 da noite, que voluntariamente abrem mão do seu domingo à tarde, do seu descanso, para servirem a Jesus. Pessoas que chegam aqui e não tem nada nesse salão, e trazem tudo, e montam cada instrumento, cada som, montam tudo isso aqui, e depois desmontam, e montam recepção, e desmontam recepção. Pessoas que nesse instante não estão aqui, porque estão lá em cima, longe dos holofotes, trocando a oportunidade de cultuar sossegadamente aqui embaixo, e servindo você que é pai, e servindo aos nossos filhos, ministrando no coração deles, sem aparecer. Pessoas que quando você sai, vai embora para sua casa, para ver os gols do Fantástico, ou para um restaurante bacana, e comendo ainda cedo, e chegar cedo em casa, estão aqui desmontando, e guardando todas as coisas, para a semana que vem montar tudo de novo, e para desmontar tudo de novo, sem aparecer. Não aparecem no Facebook, não são reconhecidas por homens, mas pela crença que Deus está vendo e se agradando. Essas pessoas fazem isso. Elas fazem porque elas querem apontar não para elas, mas para Jesus. Há valor, queridos, sim, no anonimato. Há valor em fazer coisas que com a mão direita, que nem a mão esquerda fica sabendo. Em tempos de tão grande exposição, em tempo das pessoas querem aparecer o tempo todo e querem ser reconhecidas o tempo todo, Paulo nos lembra da importância de Tíquicos. Pessoas que sabemos pouca coisa, mas o pouco que sabemos é que as pessoas amam a Jesus e querem servir a Jesus por amarem. A minha oração é que Deus levante mais Tíquicos, mais pessoas prontas para trabalhar por trás das cortinas, mais voluntários para o ministério infantil, mais voluntários para montar, para desmontar, mais pessoas dispostas a servir, ainda que de maneira anônima, ainda que sem aparecer. Precisamos de pessoas que, pela disposição e por amarem a Jesus, vão servir a Jesus, nas tardes ou nas noites de domingo. Meu desejo, queridos, já estou concluindo, é que a Rede seja uma igreja assim. Uma igreja onde as pessoas servem com alegria a Deus, sem se importar com reconhecimento. Até porque a gente não quer ser uma igreja famosa na cidade. A gente quer ser uma igreja que transforme Cristo famoso na cidade. Nós não queremos ser uma igreja onde os holofotes sejam voltados para nós, mas uma igreja que é um holofote apontado para Cristo. E Tíquico nos ensina isso. Quase não se sabe, o que se sabe é que esse cara amava Jesus, a ponto de percorrer milhões de quilômetros para ir até lá, levar uma carta e encorajar pessoas. E o que mais sabemos? Nada. Qual o livro que ele escreveu? Nenhum. Quais informações para a gente poder falar mais desse cara e pregar? Não dá nem para pregar sobre a vida dele, não sustenta uma pregação a vida dele. Mas esse cara amava Jesus, esse cara apontava para Cristo, e é isso que nós queremos. E para você que está vendo essa mensagem e tem sido um Tíquico, muito obrigado. Essa parte não estava programada no esboço. Quando eu penso em vocês que estão servindo aqui, desculpa, gente.
Eu só tenho alegria no meu coração em ver a forma como vocês estão amando a Jesus e servindo a Jesus. Muitos têm se doado, a igreja cresceu, é muito trabalho, mas quando eu vejo a forma como vocês estão se dedicando ao ministério infantil, à preparação de aulas, como vocês estão me ensinando, e o amor que vocês têm tido por Jesus, tem sido algo que tem me marcado profundamente. Então eu louvo a Jesus por vocês ticos aqui da rede, que têm servido com alegria e apontado para Ele, porque é tudo sobre Ele. Para finalizar, encerrando, do que realmente nós precisamos? E é assim que Paulo acaba a sua carta. Do que você realmente precisa? Você é cristão ou você não cristão? Do que você realmente precisa? E ele diz assim, verso 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Aqui Paulo usa algumas palavras que nós precisamos. Primeiro ele começa com paz e amor. Não é Bob Marley, é Paulo falando isso, tá ok? Você precisa de paz e amor, mas não é qualquer tipo de paz, não é qualquer tipo de amor. É a paz que vem do próprio Deus e o amor que só é possível também a partir do próprio Deus. Ele deseja isso para a igreja. Ele quer ver uma igreja que se ama. Ele quer ver uma igreja onde se busca a ausência de conflitos. Ou melhor, a resolução de conflitos. Uma igreja onde não há pendências. Há sim problemas, claro que há. Há briguinhas, com certeza. Há desentendimentos o tempo todo. Mas em todo tempo, aonde há briga, aonde há mal entendido, aonde há pecados um para com os outros, há resolução, há reconciliação. Porque ele disse um pouquinho mais atrás, no capítulo 5, que foi justamente por isso que Cristo morreu, para derrubar as barreiras que existem entre homens, entre pessoas. Então ele termina lembrando isso. Eu desejo paz para vocês, mas não só isso. E na parte final ele diz, a graça seja com todos os que amam a nosso Salvador Jesus Cristo, com amor incorruptível. A graça de Jesus esteja sobre todos aqueles que o amam. Se você ama Jesus, você sabe que esse amor só foi possível porque Ele te amou primeiro, por causa da graça dEle. Então você sabe que você foi objeto dessa graça, e uma vez que você foi alcançado pelo favor de Deus, graças a isso, favor imerecido de Deus, você sabe que você precisa disso cada vez mais. Não parou lá na tua salvação. Você carece o tempo todo do favor imerecido de Deus. Ele deseja que você busque isso, que você ore por isso. Você sabe que ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus, e que ninguém é tão mau que não possa recebê-la. Tim Keller diz isso, e é essa graça que nós desejamos. E somente por causa dessa graça, que é possível haver paz e amor entre as pessoas da igreja. Somente por causa dessa graça que você pode perdoar alguém, porque você entendeu o quanto você foi perdoado. Somente por causa dessa graça você pode agir com graça para com outras pessoas, porque você compreendeu que alguém agiu com graça para com você, mesmo você não merecendo. E é por isso então que Paulo termina assim. E é dessa forma então que eu vou terminar, falando do que as pessoas realmente precisam. E elas precisam do favor imerecido de Deus. Nós vamos terminar daqui a pouco o nosso culto. E tem um desejo profundo no meu coração, é para que você vá embora daqui hoje, sabendo que o que você realmente precisa, não é de uma conta bancária mais gorda, não é das suas dívidas pagas, embora isso seja muito bom, não é de relacionamentos, embora isso seja muito bom. O que você realmente precisa é de Jesus Cristo,
da graça dele, do amor dele e do perdão dele. Porque esse é o teu maior problema. E a maior resolução desse problema é você abraçar, é se permitir ser abraçado pela graça de Deus. Esse Deus que tirou você e que pode tirar você da lama da condenação, do pecado, por meio de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez. O que você realmente precisa é da graça de Deus. Nós estamos estudando juntos um livro muito legal no grupo pequeno, Deuses Falsos. Isso tem uma frase que marcou muito, acho que em geral os grupos essa semana. É a frase de que você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa, quando Ele for tudo aquilo que você tem. Meu desejo é para que você entenda que o que você realmente precisa é dessa graça de Deus. Seja você alguém que tenha 30 anos já de caminhada cristã, ou talvez você que não faz parte desse meio ainda, o que você precisa é do amor de Deus, abraçar o amor de Deus, a graça imerecida de Deus. Abaixa a cabeça e feche teus olhos. É um tempo de você conversar com o Senhor. Talvez você nem saiba orar, não tem esse costume. E como eu disse na pregação, provavelmente nesse momento vai ser o primeiro instante na sua vida onde você vai fazer uma oração sincera e real. E talvez você nem sabe muito bem o que falar. E eu lembro das palavras de Paulo para você. Ore no Espírito. Peça para que o Espírito Santo te ajude a falar com Deus. Peça para que Deus coloque as palavras certas no seu coração, na sua mente. O que você precisa fazer é reconhecer que você sem Deus não é nada. É você reconhecer que se Deus realmente existe, você está em débito, em dívida com Ele. Porque até hoje você viveu sem considerá-lo. Mas à medida que você reconhece isso, você vai começar a sentir uma alegria imensa no teu coração. Porque mesmo você sendo tão ruim assim com Deus, hoje Ele está dando um passo em sua direção. Com a graça dEle, com o favor imerecido. Você reconhece que você não merecia, mas Deus graciosamente está vindo agora no seu coração e te salvando, perdoando os seus pecados, te enchendo agora de nova vida. E tudo isso só é possível porque você reconhece que Jesus Cristo tomou o seu lugar, morreu por você, pagou o preço do seu pecado e ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Para você que conhece essa mensagem, ore para que Deus te dê toda a coragem necessária para falar do amor dEle, com a mensagem certa e com coragem, com intrepidez. Ore para que essa paz de Deus possa ganhar o teu coração. Se você tem um conflito com algum irmão em Cristo, alguém que você sabe que é teu irmão em Cristo, ore para que essa paz, esse desejo de resolver isso, possa ganhar o teu coração de tal forma que você sinta que é Deus te direcionando a isso. Ore para que a graça de Deus ganhe teu coração. Ó Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por poder nos últimos meses estudar esse livro tão precioso, tão rico,
tantas coisas a aprender. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos conduziu em todo esse momento. Pedimos, Deus, que hoje, ao término, Deus, desses estudos que tivemos, o nosso coração esteja mais aberto ainda, mais agradecido, mais maravilhado com o teu imenso amor e com a tua graça e aquilo que o Senhor fez por nós. Para que ao refletirmos sobre o que nós cremos, isso possa criar em nós, Deus, um júbilo imenso em nossos corações. Porque vamos ser relembrados de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Isso é maravilhoso. Então, para que essa mensagem possa ser reafirmada constantemente em nosso coração, para que as nossas crenças, Deus, possam ser revisitadas constantemente, Deus, a Tua palavra, e possam ser reafirmadas e animadas para a glória do Senhor. E para que possamos viver, Deus, de maneira digna do Seu Evangelho, que glorifique, que honre ao Senhor, para que o nosso casamento possa ser transformado, para que a nossa autoridade como pai possa ser restaurada, para que a nossa obediência como filho possa ser restaurada, para que a forma como nós trabalhamos, exercemos autoridade, nos colocamos debaixo de autoridade, tudo isso possa ser modificado à luz do Teu Evangelho, para que possa haver barreiras sendo derrubadas, perdão possa acontecer, para que a Tua graça possa fluir em nosso meio, para que o Senhor nos motive ao serviço, nos impulsione ao trabalho voluntário, nos faça amar ao Senhor, compartilhar o Teu Evangelho, enfim, Deus, todas as práticas, a partir da Tua palavra, Deus, possam ganhar os nossos corações, para que a Tua igreja possa crescer, Deus, e amadurecer a partir desses estudos, e para que o Senhor, somente o Senhor, possa ser glorificado. E principalmente, Deus, eu oro para os meus amigos, por pessoas que estão aqui hoje e que ainda não Te conhecem, que ainda não têm certeza da sua salvação, que ainda não deram, Deus, nenhum tipo de compromisso com o Senhor, não com uma igreja local, mas com o Senhor, para que a Tua graça, Deus, alcance esses corações, para que essas pessoas possam ser salvas por Ti e vivam, Deus, a alegria do que é se tornar um filho de Deus. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus que nós oramos, amém.